Muito bem, meus amigos, vamos lá. Estudo do Livro dos Espíritos, parte 2ª do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6º da Vida Espírita. Escolha das provas é o item que nós estamos trabalhando a partir da questão 263. Nós vimos, nos dois últimos encontros, uma questão para cada encontro. E como eu tinha comentado, logo quando nós iniciamos essa sessão, ou esse item, nós percebemos aqui Kardec trabalhando muito mais aqui no desenvolvimento das perguntas, e os espíritos correspondendo trazem também respostas mais elaboradas. Por isso então nós vemos aqui a profundidade desse tema e a importância de nós termos aqui dedicarmos, né, um espaço maior para conversarmos sobre cada uma das questões. Nós vimos então na anterior, nas provações que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas, tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. E aí nós conversamos, né, que os espíritos disseram que não, né, que nós naturalmente vamos crescendo a partir das escolhas das provas que nós podemos chamar de provas capitais, né, as provas principais, e as demais experiências vão chegando de uma forma secundária, a partir da forma como nós vivenciamos essas experiências principais, né? E depois na 262, como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Aí nós lembramos também que gradualmente o princípio inteligente vai se desenvolvendo, adquirindo experiências, ainda que sejam experiências bem iniciais, no início da sua jornada, quando ele desperta, quando ele inicia a sua jornada individualizado, despertando a sua consciência, as experiências já começam a ser assimiladas, ainda que de uma forma bem inicial mesmo, bem primitiva. E depois, conforme ele atinge a condição nominal, ele passa então a vivenciar experiências em que a sua consciência já é capaz de oferecer para ele determinados discernimentos e, portanto, ele já sabe distinguir aquilo que é certo e o que é errado. E quando nós estudamos essa questão da evolução humana, é muito importante que nós entendamos que o despertar do espírito humano não acontece da noite para o dia. Ele não dorme como um hominídeo e desperta como um humano. É um processo que acontece durante muitas e muitas reencarnações, em que esse princípio inteligente vai se desenvolvendo através das experiências que vão acontecendo durante a sua permanência no mundo físico e depois no mundo espiritual. E quando ele atinge a condição humana, com plena, a condição plena humana, ele já tem experiências iniciais. Então, na verdade, nós vamos lembrando que ele vai sofrendo as influências do meio, influências da comunidade, influências espirituais, intuições que vão recebendo. Então, todos eles vão, né, o ser humano, na verdade, vai então, aos poucos e de uma forma gradual, apresentando já essa lucidez, essa capacidade de ter responsabilidade. Então, não imaginemos que de uma hora para outra o espírito começa a tomar decisões. Aos poucos ele vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio e a partir desse livre-arbítrio ele começa então a assumir responsabilidades. Bom dia, Dudu. Aqui na questão então 263. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? A resposta: não. Muitos acreditam na eternidade das penas.
o que, como já se vos disse, é um castigo. A gente vai aqui depois complementar essa resposta com as orientações de Miramês. Mas aqui a resposta dos espíritos, ele deu aqui então, esse instrutor em especial, acabou trazendo para nós um exemplo pontual para ilustrar esse raciocínio. Quando ele coloca, muitos acreditam na eternidade das penas. É o caso, né, de todos os espíritos que, vivenciando religiões que trazem em seus dogmas a ideia inicial de que a nossa existência terrena se dá numa única etapa e, portanto, não tem o pensamento reencarnacionista. Um segundo elemento dogmático de que haverá um juízo final, quando o juízo final é o julgamento final. É ali aquele momento final onde todos os seres, todas as criaturas humanas passam então a serem julgadas pelas suas ações e o seu destino é selado de acordo com as escolhas que fez durante essa única existência. Aqueles que, por exemplo, vivenciaram no passado, por exemplo, há séculos ou há milênios, encontram-se ainda aguardando esse momento do juízo. Então, para nós espíritas, esse pensamento, faltam elementos que deem a ele um sentido mais concreto. Porque como é possível alguém que viveu, por exemplo, há 3.000 anos, e a história registra a presença de todas essas pessoas, né, por suas realizações, suas criações, né, no decorrer do tempo, né, os livros registram tudo isso, e também ali os vestígios dessas civilizações estão presentes aqui para nossa apreciação no presente. Esses indivíduos encontram adormecidos até agora, aguardando o juízo final. Então, para nós, existe uma incoerência muito grande e o princípio da reencarnação modifica completamente o nosso ponto de vista. Então, a partir dessa crença, e nós podemos inclusive pensar aqui, como é que ele faz a escolha da prova logo depois da morte? Só o fato dele não ser reencarnacionista já elimina completamente a ideia de escolha de provas. Para que ele vai escolher uma prova se ele já se encontra no mundo espiritual aguardando a definição do seu destino? Então nós vemos assim que a ideia da reencarnação, a partir do momento em que ela passa a ser aceita pelas religiões tradicionais que nós encontramos hoje, tanto no Ocidente como no Oriente, nós veremos que mudarão diversos elementos do seu corpo dogmático. Então, com relação ao seu destino, com relação à sua origem, a forma como vai viver, o que determina as suas experiências aqui no mundo físico. Então, uma série de mudanças vão acontecer. Daí a resistência para entender a reencarnação como algo concreto, porque mudaria completamente tudo aquilo que se acreditava até então. Então, nessa resposta, quando ele fala que muitos acreditam na eternidade das penas, que no caso que seria, por exemplo, o próprio inferno, que é uma eternidade de penas, né, o espírito vai ser punido eternamente. Então, esses indivíduos que desencarnam e chegam no plano espiritual, trazendo uma ideia fixa nesse dogma, ele ainda passa a aguardar simplesmente a chegada desse momento tão importante para ele. E tão importante para toda a humanidade, segundo o seu ponto de vista. Portanto, por que ele deve escolher uma prova para uma nova reencarnação, se mesmo no mundo espiritual ele não compreende a reencarnação como parte de uma realidade? E nós vimos isso estudando com Filomeno de Miranda, quando nós vimos o Filomeno com o Dr. Bezerra de Menezes, fazendo, né, aquele trabalho naquele centro de Umbanda que nós acompanhamos. Ele comentava sobre um grupo de senhoras que o Filomeno havia conhecido quando encarnado, que elas eram católicas, participavam de missas, mesmo estando desencarnadas, e aguardavam esse destino, da mesma forma que essa ideia é apresentada dentro dos dogmas religiosos que elas aceitaram.
Então, mesmo estando desencarnadas, mesmo percebendo essa realidade, elas não vislumbram esse futuro, né, o seu futuro próximo, como uma reencarnação. Então, como pensarmos na escolha das provas? Isso pode parecer para nós uma incoerência quando nós vemos, né, poxa vida, mas o espírito desencarnou. Ele se encontra no mundo espiritual. Como é que ele pode negar tudo isso? Cada espírito cria a sua própria realidade a partir das suas crenças. E como já foi colocado para nós, que não existe violência no plano espiritual. Ninguém viola a consciência de ninguém. Inclusive, o indivíduo que acolhe essa ideia de aguardar indefinidamente o seu futuro é também uma experiência. É também, como foi colocado aqui. Não, muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Então o indivíduo acreditar no nada, acreditar na eternidade das penas, é para ele parte de um aprendizado. Que para nós fica aquela ideia, mas por que não muda logo essa ideia para permitir que esse espírito evolua? Ele traz já um conteúdo que ele absorveu durante as suas experiências, que para ele é uma realidade, e essa negação dessas leis que vão direcionando o nosso destino, essa negação para ele é uma experiência que ele passará a modificar assim como nós. Não pensemos que pelo fato de nós sermos espíritas e chegarmos no mundo espiritual, nós vamos encontrar as coisas exatamente como elas são. Nós vamos encontrar as coisas da forma como nós acreditamos. Tanto que é assim, quando nós desencarnamos, nós seremos acolhidos por determinadas instituições que vão nos acolher em determinadas comunidades. Essa ideia que parece ser tão simples para nós, ela é negada por um grande grupo de espíritas. Então, quando ele desencarna, onde ele acha que ele vai se encontrar? Ele acha que vai estar no espaço. Portanto, o espaço será a sua realidade. Então, não pensemos que o rótulo de espírita nos dá plena consciência e plena clareza de raciocínio da realidade espiritual. Nós precisaremos estudar esses fundamentos que são básicos para todos nós, porém nós teremos que ter a mente aberta para aceitar novas realidades, compreender nova realidade como de fato elas são, e não como nós acreditamos que elas são. Não estamos debatendo aqui no mundo físico tantos e tantos conceitos a respeito do mundo espiritual, inclusive criando dissensões entre os grupos espíritas, que deveriam estar unidos pelo mesmo princípio, simplesmente por acreditarem em questões diferentes? Da mesma forma acontece também nesse debate interreligioso, em que grupos religiosos chegam no mundo espiritual levando ideias diferentes. Diferenças bastante significativas entre dogmas católicos, dogmas evangélicos, dogmas muçulmanos, dogmas judaicos e dogmas de tantas outras filosofias. Portanto, essa escolha das provas, a pergunta que Kardec fez. Então, a gente vê que a pergunta que ele faz já parte do princípio de que escolher uma prova se preparando para uma nova reencarnação é uma realidade. Mas aí os espíritos dizem, calma, calma, que essa realidade não é a mesma para todos. Existem muitas realidades dentro de cada consciência. E cada indivíduo, quando chega no mundo espiritual, ele pode mudar o seu modo de pensar, logo chegando no mundo espiritual e se deparando com aquela realidade verdadeira, ou ele pode resistir a ela e manter a sua própria realidade. E isso, por mais incoerente que possa parecer para nós, isso é respeitado. O fato do indivíduo negar, o fato do indivíduo resistir, é a experiência dele. Então nós vemos que a evolução do espírito não se dá através da violência, se dá através da natural conscientização. E nesse processo, cada um de nós tem o seu tempo, que pode ser um tempo breve. Se nós chegarmos ao mundo espiritual, temos consciência imediata da nossa realidade e passarmos a trabalhar em favor dessas leis, em nosso favor também, para a nossa própria evolução, felizes de nós. Porém, se nós continuarmos insistindo nesse processo de querermos a nossa realidade,
inclusive negando a realidade espiritual, valorizando apenas a realidade física, será também respeitado. Então isso pode demorar mais ou menos tempo. Quantas e quantas vezes nós vemos histórias que chegam para nós, de até mesmo espíritas, que chegam no mundo espiritual, inclusive estudamos no último livro, Tormentos da Obsessão, Hospital Esperança, trazendo para nós ali uma visão de uma instituição responsável pelo acolhimento de espíritas que chegam em estado de perturbação. Quando esses espíritos estarão em condições de fazer ali as escolhas para suas provas, se no momento em que eles são atendidos, eles estão completamente desorientados? Estão ali tomados por um sofrimento profundo devido às faltas que praticaram durante a sua última existência. Então é logo depois da morte que faz a programação. Então nós imaginamos, eu vou desencarnar, vou chegar no mundo espiritual, já vou começar a ajeitar a casa, já vou me preparar para uma nova reencarnação e pronto. Na teoria parece ser muito simples, mas na prática é diferente. Cada um de nós estará no mundo espiritual em um estado muito específico de acordo com o resultado de tudo aquilo que nós semeamos aqui na nossa existência terrena. E além, é claro, de estarmos no próprio mundo espiritual, nos preparando, crescendo intelectualmente, crescendo moralmente, para que a próxima existência, de acordo com as experiências que nós escolhemos nesse processo de escolha das provas, sejam bem aproveitadas. Porque não basta apenas que nós escolhamos quais são as experiências que vão destacar as nossas imperfeições morais. Nós temos que estar prontos, fortalecidos para vivenciar essa experiência. Eu sei que a minha experiência, eu sei que a minha fraqueza diz respeito a tal aspecto da minha personalidade. Eu chego no mundo espiritual e escolho um ambiente, uma experiência que vai então me provocar para me testar, para ver qual é a força do meu caráter. Se eu não tiver preparo nenhum, o fracasso já é pré-determinado. Para isso, então, esse período de erraticidade em que nós estamos no plano espiritual, não é apenas um período de planejamento, mas é um período também de estudos. É um período de crescimento e fortalecimento que deve ser muito bem aproveitado por todos nós, porque tudo isso diz respeito exatamente à continuidade desse processo evolutivo que nós estamos vivenciando. A Cleusa colocou no livro da Ivone, tem a história de um espírito que não se sabia desencarnado e continuava cuidando da horta, sim, recordações da mediunidade. E ela destaca para nós ali, né, a ajuda que ela teve para poder fazer com que esse espírito se esclarecesse. E depois ele traz o depoimento dizendo, realmente, eu não tinha percebido isso. Foi comprar o terreno dele, foi ele como um agente imobiliário. Exatamente, né? No caso dele, né, eu não entendi a palavra do meio ali, Cleusa. Né, no caso dele, e para não agredi-lo nas suas convicções, um outro foi comprado o terreno dele, né? Então teve ali exatamente essa estratégia que foi utilizada. Pode parecer uma estratégia infantil, de simular e tudo mais, inclusive ela questiona isso, mas é justo mentir para esse espírito? Que é exatamente o questionamento que ela faz. Não é mais fácil declarar claramente a realidade, mostrar uma realidade para ele? E a questão que foi colocada não se viola a consciência, se esclarece. E esse esclarecimento vai de acordo com as condições de cada indivíduo. Então, por isso, essa escolha das provas, ela depende, como nós vemos, né, porque é fácil, quando nós tratamos desse assunto, quando nós conversamos sobre esse tema no ambiente espírita, e quando nós olhamos para fora de nossas janelas e olhamos para o mundo, para vermos de que modo que o mundo está vendo hoje essa realidade espiritual. De que modo que as pessoas estão aprendendo, sendo educadas espiritualmente sobre essa realidade. De que modo que nós estamos lidando com a realidade, com essa experiência do mundo material, em contraste com a realidade espiritual, porque para muitos a realidade material é a única. Eu posso acreditar no mundo espiritual, acreditar não, ter ali uma filosofia que me fale sobre o mundo espiritual, mas eu mantenho meu pé chumbado no mundo físico, porque é a única convicção que eu tenho.
O resto é um elemento de fé. E pode ser uma fé vacilante, uma fé fantasiosa. Por isso, então, nós vemos que falar desse tema no meio espírita parece simples, mas a doutrina espírita não veio para os espíritas, ela veio para o mundo. E o mundo ainda está muito distante de compreender esses ensinamentos. Se nós pensarmos que nós temos hoje uma quantidade X de espíritas que estudam, que compreendem, que vivenciam a doutrina espírita, nós olhamos para o mundo afora, naquele planeta com mais de 8 bilhões de pessoas. Quantos são aqueles que compreendem essa realidade? Eu não falo em acreditar em reencarnação. Porque acreditar em reencarnação, cada um acredita do seu jeito e quer fazer com que a reencarnação se torne aquilo que vai servi-la nos seus interesses. E não a reencarnação como um processo de crescimento, incluindo também ali experiências difíceis. Então hoje nós vemos, né, a distância em que o nosso planeta se encontra para ter esse esclarecimento, já que entre nós espíritas nós encontramos ainda dificuldades. Porque a grande maioria dos espíritas hoje são espíritas de romances, são espíritas de passes, são espíritas que apenas assistem palestras, mas não estudam para compreenderem esse aspecto mais filosófico da doutrina, compreender essa realidade do mundo espiritual. Bom dia, embaixador. Vamos a Miramês para acompanhar um pouquinho das suas orientações sobre esse tema. Então ele diz assim, vamos lá. Só um instante. Ele diz assim para nós. Espaço entre as provas. É o título aqui do seu texto com a orientação. O espírito não tem condições de escolher, logo após a desencarnação, quando deverá ocorrer a sua próxima vida na Terra, principalmente se ele está envolvido pelas paixões terrenas. É necessário que tenha um tempo. Pode acontecer a um espírito mais consciente de seus deveres reencarnar logo mesmo, mesmo assim é muito raro não haver intervalo entre as duas vidas. Não podemos precisar ao certo a duração desses intervalos. Tudo, tornamos a dizer, é relativo. Os espíritos inferiores, relata o Livro dos Espíritos, acreditam na eternidade das penas. A sua mente foi trabalhada nisso por muitos anos, e o condicionamento não cede lugar facilmente para outras ideias, a não ser com o trabalho do tempo. Há espíritos que demoram séculos para voltar à carne, e outros pouco tempo. Depende das necessidades de cada um e da vontade de Deus. A doutrina espírita evita o equívoco sobre as leis que as velhas religiões interpretaram mal e nas quais, ainda mais, acrescentaram leis humanas, enxerto esse com vista aos lucros materiais para submeter as almas aos seus caprichos. O Espiritismo dá lições valiosas no sentido de libertação, ganhando tempo de maneira que o espírito, logo depois da libertação física, passa a entender com mais facilidade o mundo em que foi chamado a servir. Tudo precisa de preparo, e o Pai Celestial não se esqueceu de escolas de todas as naturezas, estendidas em profusão por todos os mundos habitados e certamente nos mundos espirituais, onde os espíritos puros e inferiores trocam em todos os encontros experiências necessárias ao crescimento de cada um. O objetivo da vida é despertar os valores do espírito, dar-lhe condições para que ele cuide de si mesmo sob as bênçãos do Criador. Quem começa a conhecer essas verdades passa a persuadir-se a si mesmo, porque somente Deus e Ele sabem cuidar de suas necessidades. Tudo que vier de fora virá como toque, mas as decisões e a vivência devem nascer de dentro, pelo esforço próprio. Não há violência pelas forças superiores, há exposição pelos comandos maiores. Quando a alma já deixa a carne com algum conhecimento,
ela avança com mais rapidez no seu despertamento espiritual. No fundo de todas as escolhas aparece a própria individualidade, pois quando essa escolha não é feita pela razão, ela ocorre de acordo com as necessidades de progredir. E aqui, aqui nas entrelinhas dessas necessidades de progredir, são aqui os estímulos dolorosos que nós ainda precisamos receber, já que aquela expressão, aquela máxima que é utilizada dentro do meio espírita, que nós crescemos pelo amor ou pela dor, esse amor é representado pela lucidez da consciência. E a dor vem exatamente pelas experiências dolorosas de despertamento. Ele segue. O mundo é um fruto que já denuncia a maturidade. A humanidade passa por processos inumeráveis de entendimento, de modo a perceber, por meios diversos, as leis que lhe podem indicar o caminho, a verdade e a vida. E aqui a gente vai lembrar uma coisa também, que não é uma questão da religião em si, porque as religiões, trazendo ali o seu corpo filosófico e os seus dogmas também, essas religiões educam a alma. Educam bem ou educam de uma forma limitada. Mas o que nós devemos considerar é a vivência de cada indivíduo. É a forma como ele utiliza esses ensinamentos para aplicar na sua vida cotidiana. Então nós vamos lembrar que não são as pessoas frequentando templos. São pessoas que vão aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia. Porque nós vamos encontrar muitos indivíduos, como temos geralmente feito, estudando nessas obras que trazem para nós esses relatos sobre a dinâmica do mundo espiritual, vemos muitos indivíduos que são de outras filosofias que rapidamente despertam suas consciências. Não quer dizer que se tornaram espíritas, mas se tornaram espíritos adaptados a essa realidade. Continuam com suas convicções, continuam com suas ideias, continuam com suas crenças, porém vivendo a realidade espiritual, libertando-se, inclusive passando por aquele processo de depuração da filosofia que abraçou. Porque aquele indivíduo que, por exemplo, viveu dentro de uma outra religião, ele chega no mundo espiritual ainda pensando nessa mesma religião, mas vivendo os seus princípios mais legítimos, vivendo de uma forma sincera aqueles ensinamentos no seu processo de transformação. Então não pensemos que o mundo espiritual é espírita, porque nós temos o hábito de estudarmos livros em que nós temos espíritos espíritas contando histórias de um ambiente espírita, ou contando ações e contando tarefas realizadas por grupos espíritas. Mas e aqueles espíritos que não são espíritas? Como eles vivenciam? Eles ficam simplesmente abandonados? Não, eles estão também com a consciência despertando. Eles estão também passando por esse processo de aprendizagem. Continuam abraçando suas crenças, mas, como nós já conversamos isso anteriormente, até mesmo a doutrina espírita, vivenciada e compreendida a partir da perspectiva espiritual, é diferente daquela que nós vivenciamos aqui. Porque nós vemos o mundo espiritual a partir da realidade material. Do lado de lá, você vê o mundo espiritual como de fato ele é. Então podemos estudar a mesma obra, porém nós interpretamos de um jeito diferente. E como nós podemos entender essa interpretação? Se nós estudarmos, por exemplo, essa mesma questão, 263, com 5 grupos diferentes de estudos espíritas, em 5 centros espíritas diferentes, não tenhamos dúvida de que muitos comentários, muitas ideias, muitas visões vão ser diferentes umas das outras. Porque a interpretação depende do grau de conhecimento de cada um. Aquilo que nós conversamos no nosso grupo vai de acordo com as nossas experiências. Muita coisa precisa ser mudada, muita coisa precisa ser aprendida, porque a nossa capacidade de interpretação não alcança ainda essa visão real do mundo espiritual.
Como é que nós podemos dizer o que nós entendemos sobre as escolhas das provas se nós estamos aqui com a consciência nublada pela encarnação? A menos que eu tenha vivenciado e participado de uma experiência legítima de escolha das provas e eu tenha plena consciência disso. Do contrário, eu estou fazendo a minha interpretação de acordo com o meu entendimento. Então, chegando no mundo espiritual, nós passaremos a ver os ensinamentos do Livro dos Espíritos de uma forma bem diferente daquela que nós vemos. Não necessariamente errada, mas muito mais completa e muito mais profunda. O Fabi colocou aqui, né, tem uma força evolutiva que decorre da lei do progresso, que é a força que nos impele à evolução. Até mesmo o tédio que o espírito possa sentir em razão da estagnação em que se coloca, decorre do descumprimento dessa lei de progresso. Mas aí acho legal a gente lembrar que os espíritos que velam por nós nos ajudam nesse processo de evolução, quando não temos condições de escolher as provas pelas quais passamos. Aquele com poucas condições de maturidade são tutelados por espíritos superiores atuando de acordo com essa força. Por exemplo, quando somos muito imaturos, esses espíritos vão nos tutelando e a nossa vontade vai sendo talvez moldada pelas necessidades que temos, como um professor educando uma escola. Já, por exemplo, aqueles alunos recalcitrantes são também tutelados porque Deus quer que a gente evolua para que consigamos ser felizes, né? E aí, o primeiro sinal de tédio pode ser a porta da vontade real do espírito, como a gente vê lá no Libertação, né? Ou no Renúncia, quando Pollux vai reencarnar sabendo a prova, né? Mas sem saber os detalhes, né? Apenas sabendo que vai reencarnar como padre novamente, onde falhou anteriormente. Então, a gente vê, primeiro nós conversamos aqui sobre o estado de cada espírito chegando no mundo espiritual, de acordo com a resposta que os espíritos deram. Aqueles que acreditam na eternidade, aqueles que estão ainda muito presos nas experiências do mundo material. E quando nós falamos em experiências do mundo material, nós não pensemos que o espírito apenas se interessa por as coisas do mundo material. Muitas vezes os seus medos, os seus conflitos, as suas dores, os seus dramas de consciência estão relacionados com ações que ele praticou durante a sua existência, envolvendo pessoas, envolvendo família, envolvendo ali experiências que ele próprio criou. Então, essa realidade consciencial é como ele chega no mundo espiritual. Aí depois vem a fase 2, que é exatamente o que a Fabi descreveu para nós. O trabalho que os espíritos têm junto a essas criaturas. Que vão encontrar aqueles espíritos que são resistentes a essa mudança. Portanto, eles não passam por violência. Mas o fato de não passarem por violência não significa que eles ficam simplesmente abandonados. Sem dúvida, eles são envolvidos por essas novas ideias, por esses espíritos, que são esses tutores que vão nos acompanhando, mas sempre respeitando o tempo de cada um. Então, vejamos aqui, então, com essa ideia agora mais completa, essas duas perspectivas. A perspectiva de quem chega no mundo espiritual, apresentando a sua realidade moral, consciencial, e o trabalho que é feito no mundo espiritual na recepção desses espíritos. E aí, então nós temos aquele trabalho duplo, o trabalho inicialmente do próprio espírito, apresentando a sua vontade de querer mudar, a sua vontade de aprender, a sua vontade de evoluir, seguindo exatamente essa lei do progresso, e ao mesmo tempo a presença desses espíritos, observando o perfil de cada indivíduo, incentivando e direcionando os seus esforços para que ele possa evoluir. Então a gente vê como é complexo, né? E isso vai exatamente ao encontro daquilo que nós já conversamos numa outra oportunidade, quando nós falamos que quando nós pegamos os ensinamentos que os espíritos trazem e detalham para nós, essas diversas experiências, por exemplo, a desencarnação, dissecando esse processo, mostrando para nós as etapas da libertação do espírito, do seu estado de perturbação, o vínculo do perispírito com o corpo físico, o trabalho dos espíritos para ajudar nesse processo, o despertar dessa consciência e tudo mais, sendo em contraste com a simplificação que nós vemos nas religiões de um modo geral, ou até mesmo na ciência,
em que simplesmente diz, você morre e vai para o céu, ou então você morre e desaparece. E a doutrina vem e mostra para nós detalhes desse processo. A mesma coisa acontece com a reencarnação. Como é que o espírito nasce? A alma está no céu e de repente ela nasce e está no mundo físico. Peraí, mas não é simplesmente ela está lá e de repente ela está aqui. E a transição de um ambiente para outro? Quando acontece toda a preparação para o espírito, fazer aquela redução perispiritual, a aproximação com o perispírito da mãe, depois ele se vinculando ao corpo físico que está se desenvolvendo, até o espírito nascer efetivamente encarnado aqui no mundo físico e começar a desenvolver a sua consciência, acompanhando a evolução biológica. Até aí tudo bem, nós falamos da morte e falamos do nascimento. Mas e no mundo espiritual, o que acontece? Aí então nós temos aquela infinidade, aquele universo de ideias que desde fala sobre o espírito, que aguarda esse juízo final, e aí então nós vemos, conforme a doutrina vai trazendo para nós, todos os detalhes dessa movimentação dos espíritos, nesse sentido de progresso, de evolução, o tempo de cada um, o esforço de cada um, a resistência. Nesse tédio que a Fabi trouxe para nós tivemos ali vários espíritos, inclusive Kardec, não apenas com André Luiz e não apenas com Filomeno de Miranda, que são os espíritos que geralmente trazem para nós esses relatos do mundo espiritual nas suas coleções, mas nós vemos também na Revista Espírita, nos espíritos endurecidos. E nós já conversamos, né, que a ideia de um espírito endurecido dá a impressão de um espírito com muita raiva, um espírito muito agressivo, e na verdade o espírito endurecido nada mais é do que aquele espírito estagnado, sem vontade de sair do lugar. E aquele espírito envolvido, tomado pelo tédio. Mas o tédio, como foi colocado pela Fabi aqui muito bem, ele já é um sinal de que ele já começa a ficar incomodado com aquela condição. Porque no momento em que você muda a condição dele, e nós já falamos sobre isso, né? Nesse caso desses espíritos endurecidos, que são esses espíritos que ainda demoram para poder mudar a sua disposição, nós temos ali aquela questão que foi trazida pelo Espírito São Luís, lá no livro Céu e Inferno mesmo, quando ele dizia, é muito mais fácil você mudar a disposição de um espírito que é um obsessor, que é um espírito que tem raiva, que é um espírito magoado, machucado, porque ele está com raiva. Basta você mudar a sua disposição pelo esclarecimento e pelo auxílio que ele vai receber, que aquela mesma energia que ele investia para libertar aquela raiva, ele passa a usar aquela energia de um modo produtivo. Mas e como é que você vai trabalhar com um espírito que não tem disposição nenhuma? Aquele espírito cuja energia se encontra estagnada. Por mais que você ofereça, por mais que você estimule, o espírito simplesmente não tem vontade. E o tédio, como foi colocado, já é o início do despertar. Porque o tédio significa, estou desanimado, quero fazer alguma coisa diferente. E nesse momento é que nós vamos encontrar, então, o caso que nós encontramos nos livros de André Luiz que nós acompanhamos, de Filomeno de Miranda, que mostra muitas vezes aqueles espíritos que durante séculos ficaram presos naquela condição e já começam a mostrar aquele sinal de desgaste daquela condição, querendo algo novo. E esse algo novo, então, vem exatamente esse trabalho de mudança de polaridade do seu modo de pensar. Bom dia, Sandra. Oferecendo para ele, então, alternativas. Principalmente a única e melhor alternativa, que é a alternativa do progresso, da evolução. E aí, então, nós vamos encontrar toda essa mobilização dos trabalhadores do plano espiritual, das inspirações que vêm do mais alto, para auxiliar aquele espírito a sair daquela condição, que ele já mostra a vontade de sair. É por isso que nós vemos, por exemplo, nos relatos em que nós, inclusive agora, no Sexo e Obsessão, quando nós tivemos Filomeno de Miranda visitando aquela cidade das obscenidades, né? Quando chega ali e vê aqueles espíritos deformados, aqueles espíritos vivendo na mais desequilibrada promiscuidade,
vivendo com encarnados e desencarnados, né, encarnados em desdobramento, e eles então vão acompanhando o Padre Mauro, juntamente com Jean-Michel, que é o seu obsessor, que o levava para aquela condição para abusá-lo, para explorá-lo naquele ambiente. E por que os espíritos simplesmente não tomavam alguma atitude para ajudar aquela massa de espíritos que estavam ali? Simplesmente porque para eles aquele ali era o modo de viver. Eles não estavam abandonados, eles estavam sob observação, mas respeitando aquelas consciências e esperando, porque a gente lembra sempre aquela máxima, né? Que ninguém convence ninguém, as pessoas se convencem. Enquanto o espírito não se convencer que aquilo não é bom para ele e que ele precisa de algo melhor para a sua evolução, ele continuará vivendo aquela realidade que ele escolheu. Por mais que você ofereça ajuda. E essa realidade nós encontramos aqui no mundo físico. Basta nós olharmos aqui, já falamos de cracolândias, já falamos de comunidades onde existe toda aquela violência, né, de drogas, onde existem violências urbanas. Por mais que você ofereça para aquele espírito, olha, estou te oferecendo uma alternativa para você sair dessa vida. Você aceita? Qual é a resposta que nós encontramos? Percebemos exatamente aquela negativa, porque aquilo está bom. Para que ele vai mudar aquilo que para ele é agradável? Mesmo que seja tão destrutivo, mas para ele é agradável. Então, ninguém é levado à força, salvo em circunstâncias específicas em que aquele espírito precisa ser ajudado. Que foi inclusive o que Manuel Filomeno de Miranda conversou com o Anacleto, né, que é o seu orientador naquele trabalho, quando ele disse, mas espera aí, o Jean-Michel, que é o obsessor, ele está sendo levado à força, isso não é uma violência? E a resposta do irmão Anacleto foi, nesse caso nós temos que tratar como uma criança rebelde, em que ele age por impulso, mas ele precisa ser conduzido. E no caso dele, ele ficando solto, ele traz prejuízo para outro. Então ele também precisa ser ajudado. Então, através desses livros, que a gente vai acompanhando essa dinâmica toda, né, nós vamos ali percebendo que essas leis são aplicadas exatamente nisso. Só que enquanto nós faremos simplesmente de escolha das provas, dá a impressão de que nós estamos vendo apenas ali aquele momento em que o espírito toma decisões de programação reencarnatória. Mas para chegar naquele momento, o espírito tem uma vida inteira no mundo espiritual de despertamento, de aprendizado, de mudança de atitude, de assistência que ele deve receber, mas de repente ele não aceita. Até o momento em que ele fala, realmente estou pronto para tomar as decisões. Então não basta a gente pensar em escolha das provas, a gente tem que pensar em que condições essas escolhas vão acontecer. Então é bem bacana essa ideia que a gente começa a ter do mundo espiritual, de um modo muito mais amplo, muito mais detalhado. Isso porque nós falamos, mais uma vez, de acordo com o nosso ponto de vista aqui encarnados, fazendo interpretações baseados nesses ensinamentos. Mas e a realidade em si? De que modo é que nós poderíamos, por exemplo, acompanhar a trajetória de um espírito ou de um grupo de espíritos no mundo espiritual, desde o momento da sua chegada até o momento em que ele parte para decisões das escolhas das provas, para preparar para a sua reencarnação? Nós veremos ali caminhos diversos, caminhos esses que nós não temos acesso, a não ser pelos relatos que chegam para nós. E só para finalizar aqui então, valeu Fabi. Só para finalizar então esse último parágrafo, diz aqui para nós: as leis são as mesmas, tanto no mundo espiritual quanto na Terra. Certas mudanças se referem ao estado em que a alma se encontra. Quantas pessoas nascem e logo após o nascimento desencarnam? Quantos aqui permanecem por pouco tempo e muitos outros alcançam idades avançadas? Assim também o espírito. No mundo espiritual, uns permanecem nele por pouco tempo, outros mais ou menos tempo, e alguns por muitos séculos. Que Deus nos abençoe, para conhecermos mais e mais as suas leis, que, por enquanto, começamos a entender. Então é bacana a gente fazer
essa conexão com as nossas ideias e essas ilustrações e essas orientações que vão chegando para nós por parte, né, do nosso amigo milanês. A próxima questão, 264, e aqui seguindo exatamente aquilo que a Fabi colocou em cima. 264. Que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e a má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então aqui a pergunta é, o que dirige o espírito na escolha das provas? Quais são as suas motivações? O que faz com que o espírito tome essa ou aquela decisão nesse processo de elaborar uma programação reencarnatória e vivenciar essas experiências que nós sabemos não são experiências fáceis, principalmente no estágio em que nós nos encontramos. Quando nós falamos em escolha das provas, nós lembramos, né, que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Principalmente os espíritos que já atingem um estágio de consciência mais avançado, sem a necessidade de expiações, exatamente porque já se apresentam como espíritos regenerados ou finalizando essa regeneração. E eles então passam a tomar decisões, fazem escolhas de provas que vão auxiliá-los no seu crescimento. São testes que se submetem para se fortalecerem cada vez mais, sem a necessidade de escolherem experiências que precisem, que ajudem no resgate de faltas que cometeram. Esses espíritos que já conseguiram superar essas imperfeições, tomam essas decisões de escolhas que visem se fortalecerem cada vez mais. Então aqui o que foi colocado para nós, aquele espírito que escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, são espíritos faltosos. É uma categoria que representa a grande massa da população aqui do nosso planeta, população encarnada e desencarnada. Espíritos que ainda estão vivendo programações reencarnatórias, encarnações novas, reencarnações baseadas na sua história passada. É aquela história, eu posso tomar decisões agora de como será a minha próxima reencarnação, de acordo com aquilo que eu preciso consertar, reparar de uma existência passada. Não é aquele espírito que pode olhar para frente e dizer, bom, agora eu posso escolher qual o caminho que eu quero seguir para o meu crescimento. Porque agora eu não tenho mais nenhum débito que me prenda ao passado. Tudo aquilo que veio como aprendizado já foi assimilado, todas as questões que estavam pendentes já foram resolvidas, agora estou livre para tomar a decisão que eu quiser. E é claro que essa decisão que ele quiser, naturalmente ela é relativa, de acordo com a sua evolução. Mas ele já estando quite com as leis divinas, com as leis de Deus, ele tem então essa capacidade de decidir de que forma que ele então vivenciará suas próximas existências. Daí então que essas provas serão motivadas de aquilo que o espírito vê como necessidade e naturalmente auxiliado, inspirado por aqueles espíritos já mais experientes. Mas essa massa de espíritos ainda em estágio de provas e expiações, que é o nosso caso, num grau maior ou num grau menor de débitos que nós trazemos, tudo isso então, essas escolhas são feitas, mais uma vez, são colocadas aqui três tipos, três modalidades de escolha, vamos dizer assim. Primeiro ele coloca assim, uns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações
da riqueza e do poder muito mais perigosas, finalmente se decidem experimentar as forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Então ele trouxe para nós 3 exemplos. Aqueles que têm vícios, aqueles que querem fazer a experiência, vivenciar a experiência da riqueza, para ver de que modo que ele vai ali vivenciar principalmente os valores do equilíbrio, da sensatez, da caridade e outras virtudes relacionadas com esse universo da riqueza e do poder. E tem aqueles que escolhem essas privações. Por um lado, privações, do outro lado, fartura. E do outro lado, vício. Olha só, 3 modalidades diferentes. E esse vício aqui ele pode envolver diversas experiências que nós temos aqui. Nós temos outras, por exemplo, do espírito que, vivendo num ambiente de misérias e de privações, ele pode principalmente se confrontar, ou melhor, confrontar a violência. Aqui a violência não foi colocada, mas o impulso, o primitivismo que nós trazemos ainda é. Nessas misérias e provações, assim como na riqueza e poder, ele pode ter, por exemplo, a experiência do egoísmo. Porque nós achamos que somente aquele que tem posses pode ali mostrar ali mostrar a presença do egoísmo, mas muitas vezes nas misérias e privações nós vamos encontrar também espíritos egoístas. Porque exatamente aquilo que falta para ele é que ele vai ter que demonstrar aquela generosidade de dividir o pouco que tem. E dá a impressão de que naquele momento das misérias e privações é onde o espírito mais egoísta se torna. Porque é o pouco que o provoca. É o orgulho que fica machucado. É ser ali constantemente negado, receber negações, receber agressões verbais, sociais, vivenciar frustrações. Bom dia, professor. Então nós temos ali várias experiências que vão nos levando para determinados caminhos de fortalecimento moral. E por isso esse período que nós já conversamos, de período de erraticidade, é o período em que nós vamos ali vivenciando experiências. Basta nós lembrarmos, por exemplo, que quando nós estudamos Memórias de um Suicida, o Camilo Cândido Botelho, quando ele saiu então do hospital, já se encontrava em condições de ser ali tarefeiro, ainda que seja um tarefeiro auxiliar, ele começou a vivenciar alguns estágios acompanhando pessoas que traziam tendências ao suicídio. Algumas consumavam esse desejo, outras alimentavam, e qual era o objetivo desse estágio que ele fazia? Entender exatamente as experiências que o espírito vivenciava e quais eram os seus valores e de que modo que ele sentia e se deparava diante dessas dificuldades. Então aquele espírito que desencarnou pelo suicídio passa no mundo espiritual a estudar exatamente aqueles casos relacionados com as suas dificuldades. Parou agora, né? Eis aí então o grande desafio que é esse processo de escolha das provas. E é claro que essas escolhas também são determinadas pela própria consciência do espírito. Porque ele pode ter ali maior ou menor lucidez. Porque aqui na 265, a gente vai ver no nosso próximo encontro, fala exatamente isso, que o espírito escolhe determinadas experiências não pela necessidade de evolução, mas porque ele gosta. E aí vem o grande problema, porque o espírito mostra ainda uma imaturidade. Dudu, deixa eu ver aqui, Angelino colocou, né, como compreendo que esses seres precisam das vibrações amorosas para que encontrem um momento de paz, né, o auxílio que é fundamental em todas as circunstâncias. É daí que nós temos os trabalhos feitos nas casas espíritas, acolhendo esses espíritos sofredores, acolhendo esses espíritos que ainda atuam nas obsessões.
Porque é exatamente ali o trabalho que é feito nesse intercâmbio entre as duas dimensões para ajudar esses espíritos a despertarem suas consciências. E a partir desse despertar, vem ali então o início da assistência efetiva que eles podem receber para começarem a delinear o seu futuro. E é claro que essas escolhas de provas também estão relacionadas com esse grau de conscientização. Porque muitos espíritos necessitam da reencarnação, não necessariamente como uma etapa evolutiva, fazendo ali uma programação reencarnatória com vários elementos que vão impulsioná-lo para o seu progresso. Muitas vezes nós vamos encontrar reencarnações que são terapêuticas, porque é necessário que o espírito reviva determinadas experiências para que ele possa se desenrolar, para que ele possa se desprender daquelas dores que o afligem. Então nós já vimos ali aqueles espíritos que são conduzidos a determinadas reencarnações sem que ele próprio tenha qualquer consciência daquilo que ele vai tomar decisão, ou das decisões que ele vai tomar, ou quando ele decide alguma coisa, é uma decisão apenas de concordância, porque ele ainda não apresenta condições de fazer um estudo sobre si mesmo. E nós já vimos isso, né? Quantos espíritos, então, são conduzidos? O próprio Jean-Michel, que nós estamos acompanhando no Sexo e Obsessão, ele é um obsessor, ele vai reencarnar se apresentando como uma criança com deficiências físicas, deficiências intelectuais, em que ele vai viver durante 10 anos, ainda por cima sendo órfão, acolhido naquela instituição que vai ser fundada pelo Padre Mauro. Quer dizer, qual é a capacidade que ele tem de tomar alguma decisão? Claro que essa reencarnação visa o seu crescimento, visa o seu progresso. Mas ele, por si mesmo, ainda não tem condições de fazer uma autoanálise sobre as suas próprias fraquezas, de fazer uma análise sobre a sua condição moral, dele escolher aquilo que ele considera como sendo melhor. Porque essas escolhas também mostram uma maturidade do espírito. Quando ele decide, por exemplo, eu vejo que essa experiência pode ser de bom crescimento para mim. Nesse momento, o espírito então é avaliado se essa escolha que ele fez corresponde à sua conscientização. E tem aqueles espíritos que recebem como sugestão. E algumas vezes aceita, algumas vezes aceita, mas aceita com uma certa resistência. E aquele caso que a gente já conversou, né? Tá bom, vai. Quer dizer, já mostra que o espírito escolhe, mas não era bem aquilo que ele queria, porque o que ele queria era ainda continuar vivendo na condição em que ele se encontra. Daí então que nós vemos, né? O que dirige é exatamente ali o espírito quando ele tem consciência e ele escolhe. Por isso então, todas as questões que foram colocadas pelos espíritos mostram aqui, nessa resposta, o entendimento que esses espíritos têm, que vão tomar essas decisões, compreendendo a sua situação. É por isso que Kardec, na 265, ele coloca assim na pergunta, só para a gente poder introduzir. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato com o vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Então, na 264, a resposta dos espíritos ele escolhe de acordo com a natureza das faltas. Ah, mas não tem aqueles que ainda não estão em condições de escolher e escolhem aquilo porque gostam? Claro que tem. Então, no próximo encontro, a gente vai aqui avançar um pouquinho agora naqueles espíritos que ainda, embora tenham consciência sobre a realidade que vivem no mundo espiritual, embora compreendam que estão desencarnados e que precisam desencarnar, fazem escolhas com aquela tendência, mesmo sabendo que ele pode fraquejar, que ele pode fracassar naquela proposta, ele toma aquela decisão muito mais por afinidade do que por consciência, mesmo sabendo que aquilo pode ser prejudicial. Mas veremos isso no nosso próximo encontro. Então é isso, meus amigos. Fechamos aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez aqui, escolha das provas, né? Um tema que é sempre provocativo para nós, um tema que é sempre
sempre exige de nós aqui um aprofundamento, um detalhamento maior para compreendermos as nuances dessa etapa, dessa